Boa noite, Gabi. Boa noite, doutor Eurípides. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Você está me vendo bem, me ouvindo? Tá chegando com um pequeno delay aqui o seu, mas estou ouvindo. Então vamos lá, Gabi. Eu Vamos lá. conheci a Gabi num curso que ela fez com a doutora Sarina sobre hidrocolonterapia e ozonoterapia. E eu estava no começo da minha trajetória aí na medicina integrativa, ainda querendo primeiro ver para crer, um pouco questionador, mas sempre, vamos dizer assim, eu critico o que eu entendo, né? Então, se eu não entendo, eu vou aprender primeiro. E esse curso de vocês abriu muito a minha mente para, a partir dele, eu conheci pessoas e entrei na medicina integrativa e não teve volta, porque a gente vê melhora nos nossos pacientes. Então, eu falei, né, que o pessoal já falou muito de hidrocolonterapia para mim, doutor, qual a sua opinião? E eu falei, não, eu vou chamar uma pessoa aqui que entende bastante, que estuda bastante sobre isso. A gente vai, num bate-papo aí, chegar, né, às nossas conclusões, né, Gabi? É. Fala um pouquinho de você, conta um pouquinho da sua história, sua formação. Então, vamos lá. Primeiro, obrigada, doutor Eurípides. É um prazer estar fazendo essa live com você. Quando eu te vi lá no curso, eu fiquei lisonjeada de ter um proctologista no nosso curso. E é isso que eu vejo em você, um médico diferenciado que quer buscar sempre o melhor para o seu paciente. Eu acho que isso é de extrema importância para os nossos pacientes. Então, muito obrigada pela live. Vamos bater um papo aí sobre algo que está no meu dia a dia cada vez mais. Eu sou fisioterapeuta há 16 anos. As pessoas têm muito essa questão da fisioterapia como a área ortopédica, né? Pensa muito na fisioterapia como ortopedia. Mas eu fui para outras áreas, que foi a área da neurologia e da respiratória, que eu trabalho hoje domiciliar com essa área. Mas essa parte da neuro, ela acabou me incentivando a começar a estudar o intestino. Porque o paciente neurológico muitas vezes tem a mobilidade reduzida, acamado, e isso me incomodava muito. Meus pacientes tinham muitos problemas de constipação, ou diarreia, muita medicação, fecaloma, às vezes tinham fecaloma, tinha que ir para o hospital. Então, eu comecei a estudar muito essa área para ajudar o paciente a levar mais qualidade de vida. Foi quando eu comecei a atender o marido da doutora Sarina na época, e nós duas nos conhecemos. Ela estava montando o Instituto SARA e me convidou para trabalhar com ela nessa área de reabilitação intestinal. Então, casou bem com o que eu estava estudando na época. E foi aí que eu comecei a trabalhar com a hidrocolonterapia. Perfeito, perfeito. Então vamos falar desse tema. Para Vamos alguns lá. colegas polêmico, mas que não vejo polêmica alguma, e é isso que a gente vai quebrar esses tabus agora, né? Uhum. Você, como que entrou a hidrocólon na sua vida? A doutora Sarina, ela é uma grande estudiosa, né? Tudo que ela faz, ela estuda Demais. bastante. E o que Ela é ela muito também estudiosa. cobra isso de vocês. Então me conta aí, como é que foi a entrada da hidrocólon na sua vida? Então, quando eu comecei a trabalhar com ela, ela começou a conversar comigo sobre essa questão do intestino, porque quando eu atendi o marido dela, nós conversávamos sobre esse assunto. E aí ela me chamou para ir para a clínica e falou assim: olha, eu tenho um presente para você. Aí eu falei: nossa, o que será? Era um pendrive com vários artigos científicos, jornal de gastroenterologia, é, enfermagem, tudo isso. E a hidrocolonterapia, nos artigos científicos, é um pouco difícil de achar, porque você procura como hidrocolonterapia e você não acha. Ou você coloca como irrigação colônica, que é mais fácil de você achar. Ou irrigação transanal, que é o que eles mais falam.
Então, ela me deu o pendrive com mais de 150 artigos e falou assim, olha, você vai estudar e eu quero que você comece a trabalhar comigo com hidrocolonterapia, mas eu quero só depois que você estudar todos os artigos. Aí, todo dia eu chegava lá, ela fazia uma... Ah, esse artigo tal, do Jornal de Enfermagem. Aí eu tinha que explicar o artigo para ela e assim a gente foi começando a trabalhar com a hidrocolo na clínica. E aí, quando a gente já tinha uns 3 anos, mais ou menos, de trabalho, foi quando ela falou, olha, agora você está preparada e nós vamos começar a dar um curso. E é bem interessante que o que aconteceu? A gente vê a hidrocolonterapia, lá na clínica a gente nem chama muito de hidrocolonterapia, mas sim reabilitação intestinal. Porque o uso de métodos fisioterápicos durante o procedimento para estimular a peristalse do paciente, que é o que a gente precisa, né, para estimular aí várias coisas, né? A contração aí do intestino, a gente consegue estimular várias coisas, como, por exemplo, a serotonina para trabalhar a depressão. E aí nós começamos a trabalhar com isso, com os pacientes que, com os artigos científicos, nós temos muitos artigos científicos que comprovam a reabilitação intestinal e hidrocolonterapia nos pacientes com constipação, com algumas doenças autoimunes, com síndrome do intestino irritável. Então, assim, a gente faz todo o nosso trabalho lá na clínica sempre com embasamento. E a gente trabalha também com depressão, né? Hoje a gente sabe, depois eu quero falar um pouquinho sobre isso. E a gente trabalha também com obesidade, que a gente sabe que os pacientes inflamados, muitos pacientes têm problemas do intestino. Mas o mais importante disso tudo é que a gente é uma clínica multidisciplinar. Então, o paciente, às vezes, não passa primeiro por mim, pela reabilitação intestinal. Porque a gente é aquilo que a gente come, né, doutora Eurípides? Então, muitos pacientes vão lá para a clínica com muitos problemas. Então, assim, a gente tenta tratar o paciente com iniciando atividade física para ele, a dieta anti-inflamatória, algumas coisas que a Sarina coloca, assim, prebióticos, que ela medica o paciente, algumas coisas, mas tem pacientes que realmente precisam da reabilitação intestinal para que o intestino volte aí a fazer a função dele. Então, eu acho muito importante a gente entender que a gente pode sim usar a reabilitação intestinal como um tratamento para auxiliar o paciente da forma mais ética e da melhor forma possível daquele paciente que realmente esteja precisando. Por exemplo, Pronto. se a gente está com uma dieta anti-inflamatória para o paciente, a gente sabe que um paciente constipado, ele come muito carboidrato, muito glúten, muita caseína, inflama demais. Então, quando a gente tira muitos alimentos dele e começa uma dieta anti-inflamatória, muitos deles vão se beneficiar e não passa pela reabilitação, não passa pelo procedimento comigo. Mas alguns pacientes não se beneficiam só daquilo. Então, a gente introduz a hidrocolonterapia como um auxílio no tratamento deles. E eu brinco com minhas pacientes que meu sonho é que elas pudessem falar o que elas sentem e como elas melhoram, mas elas falam que ficam com vergonha. Tem que respeitar, né? É uma área um pouco delicada, né? Ah, Então, sim. isso que o pessoal fala aí, não tem estudos, Tem é demais. besteira. Tem estudos bons no Brasil, porque não é de Uhum. interesse das sociedades, né? Um tratamento aí que dispensaria medicações, uma série de coisas aí. Então, por isso que fica muito igual às outras coisas da medicina integrativa, né? Então, A eu tô... gente tem muitos estudos alemães, muitos estudos americanos. A gente estuda muito por essa parte aí. A Alemanha é um grande lugar, né, que se faz hidrocolonterapia. Estados Unidos hoje também. Então, a gente tem muitos artigos científicos e realmente, como eu falei, é bem importante as pessoas entenderem que se procurarem por hidrocolonterapia, não vão achar ou irrigação colônica ou irrigação transanal. Aí vai vir tanto de artigo para a gente estudar. Nessa área mais que eu estou falando, de constipação, de algumas doenças autoimunes, de síndrome do intestino irritável, depressão. Ótimo. Então, assim, é interessante a gente falar que
Tanto que o CFM, ele pega meio pesado com nós médicos, e com isso a gente está perdendo espaço em muitas áreas, e as outras especialidades, fisioterapia, educação física, os biomédicos, estão assumindo essas responsabilidades, né? Vamos falar assim. Porque os conselhos de vocês permitem, tem todo para nós médicos só entra em protocolos de pesquisa, se eu quiser organizar de forma tranquila. Isso após da doutora Clarissa, que é da medicina integrativa, após dela que eu Sim, tô... conheço ela. Ela vai montar esses protocolos para fazer com que essas clínicas todas trabalhem na normalidade, para não ter dor de cabeça com os regulamentos, de forma que todas as clínicas vão inserir num grande protocolo de pesquisa, e esse protocolo de pesquisa vai servir para validar essas coisas aqui, tanto que ela quer tornar a medicina integrativa uma especialidade médica com RQE. Então, eu estou fazendo essa parte dela e ela já vislumbra isso para próximo, não está tão longe disso acontecer. E o que eu tenho a acrescentar também, por exemplo, então, para vocês faz parte de um protocolo de uma reabilitação intestinal, né? Perfeito. Porque eu uso exercícios fisioterápicos durante o procedimento. Maravilha, maravilha. E não é muito diferente de uma coisa que eu faço com alguns pacientes, que às vezes eu tenho que dar um contra-alt-del nesse intestino, o próprio preparo de cólon para uma colonoscopia, às vezes o paciente já volta um pouco melhor para que eu consiga manejá-lo de forma mais tranquila. Então, às vezes, não tem indicação de uma colono, eu indicaria a hidrocolon. Eu indico a hidrocolon para meu. Não tenho na minha clínica, mas eu encaminho para clínicas credenciadas que têm. E uma coisa que o pessoal tem que entender também, Gabriela, é que o líquido, ele não chega até o seco. Ele não entra com tanta pressão assim ao ponto de limpar toda a flora intestinal. Então fica um pouco da flora residente. Sim. E a flora que vai reabilitar esse cólon é do próprio cólon, que vem do apêndice, tem apêndice, do seco, e aquilo ali recoloniza, porque senão os homens das cavernas, se tivesse uma diarreia, morria todos, né? Se não tivesse esse processo de recolonização. Mas, então, dentro do processo, eu creio que tem necessidade de ter clínicas capacitadas para realizar o procedimento, com profissionais como você, né? Tem risco, tem clínicas aí não credenciadas, né, Gabi? Sim. E assim, eu acho que uma coisa que acaba dando o preconceito, né? As pessoas acabam não estudando sobre o assunto e aí tem um preconceito por não entender, é que algumas pessoas, assim, eu fico vendo no Instagram, colocam assim, antes e depois da hidrocolon para emagrecer, 10 sessões todos os dias. E assim, claro que isso acaba com a flora mesmo. E assim, a gente tem que ter protocolos seguros para a gente fazer, porque eu não quero ali ficar mexendo também demais na flora do paciente e atrapalhando isso. Eu quero simplesmente restabelecer a flora. Eu quero estimular a peristalse. Eu quero que o paciente pare de tomar laxante, que faz tão mal para o intestino, né? As pessoas não têm essa noção de como o laxante faz mal. Então, assim, se eu puder estimular ali a motilidade, peristalse do paciente, para que ele volte a evacuar por ele mesmo, então eu acho muito importante isso, sabe? Hoje, tem muitos anos que eu estou nesse processo, e graças a Deus, tem pessoas que pegam o avião e vêm fazer comigo o protocolo de 15 em 15 dias. Vem de São Paulo, vem do Rio, vem de Manaus, porque sabem da nossa responsabilidade lá na clínica, do tanto que a gente trabalha e como que a gente faz esse procedimento da forma segura, eficaz, como que a gente estuda cada paciente, porque cada um é único, né, doutora Eurípides? Então, assim, é muito importante, a gente tem um protocolo, mas nem todo mundo entra nesse protocolo. Então, a gente precisa, sim, mas eu deixo bem claro para o meu paciente. Se ele não faz uma dieta adequada, nem precisa fazer hidrocolo. Se ele não começa a ingerir coisas mais saudáveis, nem precisa. Outra coisa, se usar laxante,
não faço o procedimento. Tá indo contra o que eu tô tentando fazer. Então, assim, e é tão engraçado que eu acabo vendo, às vezes, que o paciente mente durante o procedimento, né? Porque eles evacuam demais e dá para ver que eles não estão fazendo a dieta. Então, eles falam, olha, realmente... Então, fez errado? Volta e vamos começar de novo. Vamos começar a dieta. E a gente sabe também, doutor Eurípides, claro, hoje se fala muito do glúten aqui, né? Como que é feito. Então, assim, nosso glúten realmente é muito ruim. Então, tem pacientes que têm muita sensibilidade mesmo, acaba ficando muito inflamado. Então, assim, é muito importante que a gente use o procedimento para o paciente certo, do jeito certo, com o protocolo certo, e não prometendo isso, assim, de emagrecer. O paciente chega lá na clínica falando que quer emagrecer, eu falei, ó, então, pode ir para nutricionista, que não é aqui, não. Aqui é para a gente preparar o terreno para que você realmente, depois que o terreno estiver todo limpo novamente, com comida, com atividade física, o sono, que é tão primordial, que a gente trabalha isso muito lá na clínica, aí sim, você é apto para fazer e vamos nessa que eu estou para te ajudar. Pronto. Tudo uma questão de preparar o terreno biológico, né? Exatamente. Que depende mais deles do que da gente, né? Então, quem Sim. vem procurando soluções milagrosas, infelizmente, não encontra, e não só na hidrocolon, como em ozonioterapia, como em nutracêuticos. Então, até na medicina tradicional, né? Tem os Sim, cala-boca, remedinhos que a gente dá, mas não está te curando, está jogando para frente um problema que uma hora estoura. Então, exatamente. explica para o pessoal, para um leigo, que vamos supor, eu não conheço, eu quero conhecer a técnica, como é que é a sua técnica, como é o equipamento, essa sonda que introduz, ela é descartável, não é? Me dá em detalhes, assim, Tá bom. pra, Então vamos lá. eu A fosse um... gente usa uma máquina, né? Que é como se fosse um filtro mesmo. Ela sai água. E é muito importante. Tem pessoas que não usam. E olha que nós temos uma das melhores águas do Brasil, que é da Copasa, né? Mas mesmo assim, a máquina, eu coloco um filtro para filtrar ainda e ficar bem limpinho para entrar no intestino. Então, essa máquina, ela tem a temperatura, que geralmente a temperatura, a máquina, ela esfria e esquenta. Ela esfria e esquenta. Então, ela arma, esquenta, depois ela desarma e esfria. Então, o tempo todo acontece isso. Então, a gente regula a temperatura, tá? Eles preconizam em artigos que a gente pode regular a temperatura até 36 graus. Mas ela é muito próxima mesmo da nossa temperatura e o ânus ali é mais sensível. Então, eu sempre faço com a temperatura um pouco mais baixa, entre 30 e 32 graus. A gente regula a pressão, que essa água vai entrar, tá? No ânus, lá no cólon. A gente regula essa água. Então, essa pressão, ela depende demais também, doutora Eurípides, de onde a máquina está instalada. Então, se for em casa, em prédio, isso é muito importante na hora da instalação. Porque se tem muita pressão, o paciente pode ficar nauseado, pode ficar, sabe, incomodado. Então, isso é muito importante. E nós temos um ozônio na máquina, que pode ligar e ozonizar a água. Então, algumas pessoas usam, outras não usam o ozônio, tá? Lá na clínica, como a gente gosta muito do ozônio, a gente usa, assim, no mínimo, água ozonizada, que é muito bom, né? O ozônio, quando entra em contato com o corpo, ele vira O2 e oxigena as células. Então, a gente usa o ozônio. E aí, a gente tem uma ponteira, né? E uma cânula, assim, que ela é totalmente, você usa, cada um, ela é descartável. Então, essa ponteira, na verdade, são duas. Uma eu ligo na máquina e ligo em uma ponteira mesmo, uma ponteira que eu vou introduzir no ânus do paciente. Então, uma eu ligo na máquina e ligo na ponteira. E a outra eu ligo no final da ponteira, eu introduzo no final da ponteira e a outra cânula vai para o esgoto. Então, todas as fezes já vão direto para o esgoto. Todo mundo pergunta se minha sala fede. Não fede, é super cheirosa. Então, não tem problema nenhum. Então, quando eu introduzo essas duas cânulas na ponteira, que a ponteira tem uma bifurcação, deu para entender? Então, uma bifurcação
é colocada na ponteira lateral e uma aqui. Essa aqui vai para o esgoto e a lateral vai para a máquina. Aí eu viro o paciente de lado e eu coloco um pouco de vaselina para introduzir a ponteira no ânus, para não ficar desconfortável. Então, eu peço para o paciente virar de lado, né, de decúbito lateral, e eu introduzo a ponteira e depois ele vira de barriga para cima, já com a ponteira introduzida, tá? Então, as cânulas ficam na cama e a perna do paciente fica em cima da cânula, assim. E essas cânulas, não sei se pode falar de cânula, mangueira, vamos falar mangueira, sim? Elas são totalmente, dá para você ver tudo, tá? Dá para ver as fezes passando e tudo. E aí, o procedimento, ele ocorre dessa maneira, os pacientes com barriga para cima. Então, eu ligo a máquina e aí começa a entrar água. A água entra, roda ali no intestino grosso, né? E volta ela entra por um cano e entra por outro. Ela entra por uma mangueira e sai pela outra. E durante esse tempo todo, eu vou fazendo exercícios para estimular esse movimento que a gente precisa ter no nosso intestino para evacuar, que é o movimento peristáltico. Então, eu faço exercícios de percussão, vibração, alguns exercícios respiratórios que eu uso. E eu fecho um pouco a cânula e eu aproveito para fazer esses exercícios exatamente quando a máquina está esquentando. Por quê? Porque a água vai entrar ali mais quente e a temperatura mais quente vai ajudar as fezes a ficar mole para sair. Então, eu otimizo a respiração com essa questão da temperatura da máquina. E assim ocorre sucessivamente. E os pacientes, por exemplo, bem constipados, tem pacientes que chegam para mim com mais de 10 dias sem evacuar. São pacientes que vão demorar mesmo para evacuar ali no procedimento, que dura entre 25 e 30 minutos. E outra coisa, eu deixo bem claro também, doutora Eurípides, nem todos os pacientes eles vão evacuar na hora do procedimento. Depois que acaba o procedimento, eu retiro a cânula e eles vão para o banheiro. Então, ali, muitos pacientes acabam evacuando muito no banheiro também, tá? E, assim, os pacientes também me perguntam, porque eu moro aqui em BH e tem a região metropolitana, tem cidades perto, então tem muitos pacientes de Lagoa Santa, Sete Lagoas. Eles perguntam assim, depois vai me dar dor de barriga? Não. É só ali na hora que você sai do banheiro, você sente que você não quer mais evacuar, acabou o procedimento. E aí eles voltam, geralmente são um ciclo de 4 sessões. E eu vou conversando com os pacientes durante esse tempo. Principalmente os pacientes que tomam laxante. Por quê? Eles acostumaram tanto a tomar laxante que não evacuam mais sem o laxante. Então, esses pacientes que tomam laxante, e as pessoas acham que o laxante faz bem. Não. O laxante, ele faz o quê? Uma inflamação ali no intestino. Então, quando você toma o laxante, dá vontade de evacuar, porque você inflamou ali, irritou né, o intestino, você acaba evacuando. Se você quiser falar mais sobre isso também. Mas esses pacientes que tomam laxante, o tempo de um procedimento para outro, eu diminuo. Exatamente para eles não usarem o laxante. E assim, eu fico muito feliz, porque eu uso, assim, é minha prática de todos os dias, né? Fora o que eu trabalho domiciliar. E é uma melhora para o paciente, assim, hoje eu recebi uma mensagem de uma paciente minha, Gabriela, eu nunca na minha vida evacuei 4 vezes na semana, por exemplo. Né? Uma paciente, assim, que tomou laxante há mais de 10 anos. Então, é sempre, meu direct é sempre assim, eu agradeço, assim, fez tanto efeito, se eu conhecesse antes o procedimento, se eu soubesse como era. E doutora Eurípides, a gente que trabalha nessa área, igual você com a colonoscopia, a gente tem que ter muito feeling para tratar o paciente, né? Eles entram lá no consultório extremamente nervosos. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter empatia pelo paciente, entender, porque para a gente aquilo virou corriqueiro. Mas para eles, é a gente se colocar no lugar deles, que é a primeira vez que eles estão fazendo. Então, assim, ter todo o feeling para saber conversar, respeitar, entender se o paciente não quer conversar com você na hora, se ele quer fechar o olho. E você vai ganhando o paciente com o passar dos procedimentos.
Então, assim, é muito legal isso, eu amo, é uma coisa que eu amo. Eu cada dia mais estudo o intestino, cada dia eu faço mais cursos, já fiz muitos cursos como você, Murilo Pereira, Denise Carvalho, essas pessoas que eu gosto muito. Sarina me ensina todos os dias, né? Doutora Graça, que hoje também trabalha na clínica com a gente. Então, eu acho que levar qualidade de vida para o paciente é a melhor coisa que existe para a gente dessa área, assim. Eu fico muito feliz quando os pacientes relatam a melhora deles. Pronto. É algo que é feito desde do Egito antigo, né? Os faraós tinham o guardador real do ânus do faraó, que era o máximo da hierarquia do pessoal lá do... Eu falei até numa aula da Sarina, lá no segundo curso seu. E olha só, gente, você fazendo a hidrocólon com a Gabi, por exemplo, que é ultra mega capacitada para isso. Você ganha uma termoterapia, porque a água varia a temperatura. Você ganha ozonioterapia retal ali já de antemão, né? Você ganha uma massoterapia, porque ela está ali fazendo as massagenzinhas na sua barriga. Exercícios de fisioterapia também envolvidos, exercícios respiratórios aí que entra a questão do LPF, que é o Low Pressure Fitness, que trabalha a respiração, e de quebra você retira aqueles biofilmes bacterianos ali que não está saindo de jeito nenhum e fica nas Uhum. dobrinhas do seu cólon, é, proliferando algumas bactérias que não sairia de outra forma. Então, assim, eu Uhum. até brinco com o paciente que quer detoxificar mesmo, quer se limpar, esse Contra-Altidel aí é bem-vindo. Você não tenha Sim. dúvida. Só E a benefício. Samico também, não sei se a Samico, eu vi, parece que ela entrou, a Samico não pôde participar com a gente, ela usa muito a hidrocolonterapia lá em João Pessoa para preparar os pacientes para colonoscopia, né? Isso tem. Eu até vou fazer a live semana que vem com a proctologista que é vinculada a ela, né? Uhum. Luciana Paraguaçu, que já testou o preparo de cólon feito com hidrocolon terapia. E Uhum. mostrou para mim, ela mostrou imagens para mim, como ficou melhor e provavelmente o paciente com menos desconforto e limpou aquilo que fica incrustado mesmo, que às vezes para fazer um preparo anterógrado, né, pela boca, o paciente às vezes tem que fazer 2, 3 vezes repetir o preparo, dependendo da patologia do paciente. Então, eu e ela vamos. Ela tem um outro preparo com sal amargo também, que é Sim. mais leve. Eu vou estudar com ela. Ácido málico, né? Isso. Então, eu tô. Minha mente é aberta, gente. Eu quero conhecer para melhorar o meu paciente, para ter ferramentas na minha caixa de ferramenta para conseguir Uhum. manejar. Eu não vejo qual o mal nisso tudo, por que, que o pessoal demoniza tanto essas práticas, né? Eu Mas acho que essa demonização, assim, é por realmente não conhecer, né, doutor Eurípides? Eu acho que muita gente não estuda, assim. Quando eu falar as indicações, eu vou explicar cada uma, como que funciona e tudo. Então, assim, eu acho que é bem importante as pessoas entenderem que elas devem procurar profissionais capacitados mesmo, que estudem e fazem isso da maneira adequada. E voltando ao que você falou, eu já tive alguns pacientes, doutora Eurípides, que fizeram por via oral o preparo para a colonoscopia, foram fazer o exame, não deu certo. E aí eu até queria tirar uma dúvida, eles acabam tomando anestesia mesmo, né? E depois é, que você fala assim, olha, não deu para fazer. já está sedado. Quando a gente descobre que não está limpo, aí Uhum. ele já tomou uma medicação, vai ter que fazer o preparo de novo, passar uma noite de rei no vaso de novo. Tipo isso. Realmente desiste do exame por conta disso, sabe? Por isso que Então, aí. eu explico tudo isso no termo de consentimento para não ter erro. Uhum. E aí eu já tive pacientes que eles fizeram o preparo, não deu certo, ligaram lá na clínica, fizeram uma sessão, no outro dia fizeram a colonoscopia e estava super limpinho, deu tudo certo. Ótimo, ótimo.
Então, E vamos lá. o preparo não é muito bom não, né, doutora Eurípides? É o que todo mundo reclama. Porque assim, eu gosto de Nossa, dá uma perguntar cólica. quando ele retorna com o exame em mãos para mim. E aí, foi tranquilo? Sentiu dor no exame? Alguma coisa, doutor, não senti nada. Mas esse preparo aí não é de Deus, não. Eu já ouvi isso muito. Tipo isso. Foi só uma vez, não. Porque eu fico curioso, né, para saber. Porque eu não faço uma sedação muito profunda. Porque eu prefiro que o paciente me dê respostas sensitivas para eu Uhum. saber forçando, para eu saber se formou alça, porque o colonoscópio ele é flexível, pode formar alças. Então, eu estou estudando, vou conversar com outros colegas, realmente para ter isso mais próximo, para eu conseguir fazer preparos nesses pacientes mais difíceis. Mas vamos lá, indicações e contraindicações. O que Então, você vamos prepara lá. para mim? Primeiro, eu queria explicar uma coisa que eu sempre pergunto no meu curso, que as pessoas escutam muito falar assim, por que que o intestino hoje é considerado o segundo cérebro? E aí as pessoas falam tanto de coisa, mas algumas nem sabem o porquê. Então, o que que acontece? Hoje o intestino, ele tem uma função autônoma, né? Ele pode exercer funções, porque ele tem milhares de neurônios, né? Que eles se conectam entre si e ali o intestino pode exercer funções que não precisa do cérebro. Então, por isso que a gente chama ele de segundo cérebro, porque um dos nossos órgãos precisa ir do cérebro para executar suas funções. Mas no intestino hoje a gente sabe que não, que esses milhares de neurônios se conectam e exercem funções que não precisam. Então, por isso que o intestino é considerado o segundo cérebro. Então, vamos lá. Só, Uma coisa que eu só, adoro. Pode falar. só um adendo disso que você falou, que eu achei interessantíssimo, do seu curso mesmo, que quando a Sarina fala da liberação de dopamina, de serotonina, só o simples fato da água quentinha entrar ali estimula essas células mesmo e realmente dá prazer. E a gente Sim. pensa na própria evacuação. A Denise de Carvalho fala que uma evacuação completa, quando você esvazia completamente o reto, é quase igual a um orgasmo, é quase igual É realmente tipo isso. gozo e Uhum. é libertador, vamos falar assim. Então, tá Uhum. tudo interligado, gente. É o segundo cérebro mesmo. Ali, 80% dos neurotransmissores são produzidos por ali. Então, não é questão de acreditar, é ciência, né? Sim. Então, eu gosto muito e tem acontecido muito, né, doutora Eurípides? A gente está numa fase aí de pandemia que a gente não pode deixar de falar. Isso mexeu muito com o mental das pessoas. As pessoas chegam lá no consultório, doutora Sarina e doutora Graça tem agenda, acho que para agosto, quase todas as pessoas, estou falando sem exagero, quase todas as pessoas que hoje nos procuram na clínica tomam antidepressivo e muitas delas começaram a tomar agora na pandemia por causa de tudo, né? Questão financeira, o medo de morrer, essa coisa da morte e tudo. Então, assim, eles chegam com taxas altíssimas de antidepressivos, que, claro, eu não retiro, os pacientes precisam sim, quando precisam, que estão aí na fase de depressão ou crise de pânico, ansiedade, mas que a gente também tem que trabalhar essa retirada para que o paciente não acostume sempre com esses remédios. Então, o que que acontece? Eu estava lendo esses dias, assim, alguns artigos hoje já falam que até 95% da serotonina é liberada pelo intestino. Alguns artigos falam de 80, então vamos colocar de 80 a 95. Então, ali, no momento que eu estou fazendo o procedimento, eu estou, depois que eu estimulo a peristalse com essas contrações, né, que o intestino faz, ele estimula a serotonina intestinal e, por via vagal, estimula a serotonina cerebral. Então, isso é científico, eu não estou inventando, né? Então, assim, o paciente, ele sai de lá bem-humorado, muito mais. E a gente hoje tem conseguido um grande desmame no consultório de antidepressivos com a introdução da hidrocolonterapia. Alguns psiquiatras me mandam relatórios que o paciente está na fase mais aguda,
que eles querem que eu faça um tratamento mais invasivo, assim, no sentido de 3 hidrocolos por semana, o paciente está muito depressivo. Então, eles mesmos já entram com probióticos, né, com prebióticos, com outras coisas, mas eles preferem que eu libere essa serotonina, que eu estimule a serotonina através do procedimento, para que eles consigam tirar o paciente um pouco dessa fase aguda da depressão aí, das crises de ansiedade. Então, eu recebo muitos pacientes de psiquiatras com relatórios assim, tá? Então, essa é uma parte que eu gosto muito, porque eu já tive síndrome do pânico e eu sei como as pessoas não entendem, mas é uma coisa assim que acho que só quem tem sabe. E quando eu atendo o paciente, que ele vira para mim e fala assim, olha, eu não consigo nem te falar, eu tenho vontade de abraçar e falar assim, eu sei, porque eu já tive e sei como é. Então, esse é um fator que a gente usa. Então, tem a liberação da serotonina por via intestinal. Então, eu quero explicar tudo assim, cientificamente, para as pessoas entenderem, né? A síndrome do intestino irritável, que a gente usa também. Há contrações desordenadas, né, doutora Eurípides, do intestino ali. Então, o paciente, ele tem diarreia ou constipação? Diarreia ou constipação? Eu confesso que lá no consultório, os meus pacientes são mais tendenciosos à diarreia quando eles me procuram. E é engraçado que a mulher, ela tem mais tendência à constipação. O homem, quando me procura, é mais tendência ao intestino irritável. Então, assim, eu atendo muitos empresários que já me relataram assim, olha, eu não posso mais sair por exemplo, para um restaurante para fazer uma reunião, que assim que eu acabo de comer, já me dá vontade de ir ao banheiro e é aquela coisa assim chata, entendeu? Então, o intestino irritável são essas contrações que elas estão desordenadas e a gente estimula ali a peristalse para que se equilibre ali o meio, né, o intestino, para que a gente consiga melhorar isso. Lembrando também que a síndrome do intestino irritável está muito ligada ao nosso emocional, né? Um outro que eu uso é para constipação, que é um dos artigos mais se fala sobre constipação. E é bem importante o que você falou aí, doutora Eurípides, sobre essa questão da gente limpar ali também o que fica ali e não sai, né? Para a gente fazer, assim, tirar tudo ali, porque às vezes sai as fezes bem escuras mesmo, você vê que tá ali há muito tempo e a temperatura ali vai conseguindo dissolver e me ajuda demais. Então, é o meu carro-chefe. E aí eu pergunto, que lugar no mundo que não tem gente constipada com a nossa dieta de hoje em dia, né? Por que nossos antepassados não tinham tantos problemas intestinais? Porque a comida era muito melhor, a gente não comia, eles não comiam industrializados, era tudo ali, né, na hora. Então, assim, então eu atendo muito, 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 muito constipação lá na clínica. Muitos pacientes que eu fico horrorizado. Como que uma paciente consegue ficar 10 dias sem evacuar? E aí entra a palavra que as pessoas escutam, mas às vezes não entendem. Enfesado. É por isso que o enfesado fica mal-humorado, fica chato. É por causa disso. Eu morro de rir quando os maridos dos meus pacientes falam assim, pelo amor de Deus, vai fazer hidrocolo nela, que ela tá um saco. Não evacuou tem não sei quantos dias. Então, assim, é o meu carro-chefe lá, a hidrocolo, a constipação. E hoje a gente sabe algumas doenças autoimunes, né? A gente sabe que vem do intestino. E é muito importante, quando eu falei dessa questão aí, da gente ter muitos neurônios, milhares de neurônios ali no intestino, que ele faz a função sozinha, é muito importante a pessoa entender uma coisa. Quando acontece uma inflamação, por exemplo, ali, a captação, né, como é que fala, gente? De anticorpos, isso tudo, né? Há ali para a gente tentar melhorar aquela inflamação ali, certo? Só que hoje, essa inflamação, ela persiste muito pelo que a gente come. Então, o que acontece? O intestino, vamos supor que o intestino é uma capa. Ele para ficar
em homeostase, que a gente chama, né? Certinho em equilíbrio, ele é todo fechadinho assim. Quando você começa a ter várias inflamações, ele vai se abrindo assim, ó, que a gente chama de hipermeabilidade intestinal, e isso vai fazendo com que essas coisas ruins, né, que estão ali no intestino, elas caem na corrente sanguínea, começam a ir para os outros órgãos e vão provocando inflamações, muitas vezes doenças, algumas doenças autoimunes, por exemplo, uma doença autoimune que eu trato muito lá na clínica é Hashimoto, né? Tireoidite de Hashimoto. Então, é muito importante a gente saber que quando a inflamação é aguda, ok, tá ali, a gente está chamando soldados para combater a guerra, mas quando isso começa a ficar recorrente, aí não tem jeito. Escapa e vai para o corpo e a gente começa a ter essas doenças. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem psoríase e toda vez que ele começa a atacar a psoríase, ele me procura. É só ele fazer o protocolo comigo que ele melhora demais a psoríase. Então, assim, a gente tem que entender isso, né? Que a coisa aguda e a coisa crônica. O corpo não vai aguentando quando é crônico ali. Então, é uma indicação também de algumas doenças autoimunes a reabilitação intestinal, hidrocolonterapia, tá? Pronto. E por último, você quer falar alguma coisa, assim, um Não, adendo? para o pessoal entender que, imagina isso que você explicou, leak gut, com uma capinha de biofilme ali que não deixa fazer trocas, vamos falar assim, que na verdade está fenestrado e entrando o que aquele biofilme quer que entra, porque é porta aberta para ele. Então aí Uhum. vem as inflamações à distância e ninguém sabe o motivo, né? E tem diarreias, que o problema da diarreia são esses biofilmes, porque eles ficam estimulando o enterócito a produzir mais líquido. Então, na verdade, tem resíduo que tem que sair para que esse intestino limpe e resolva a diarreia. Alguns casos Uhum. melhor com hidrocolonterapia. Uhum. E um outro que, assim, a gente não tem artigos tão, assim, robustos para falar, linkar, né? Eu tenho estudado, tem saído alguma coisa, mas não aqueles artigos em massa, assim, explicando, né? Mas a gente tem que entender que a obesidade é uma inflamação. Então, assim, a gente não tem aqueles artigos que linka diretamente a obesidade ao uso da hidrocolonterapia, do procedimento, mas todo paciente obeso é inflamado. Então, a gente tem que pensar assim. Agora, todo paciente obeso, inflamado, vai fazer hidrocolonterapia? Não, não vai. Por quê? Se o paciente obeso, inflamado, começa a fazer um tratamento lá na clínica, por exemplo, faz a dieta toda, o intestino começa a voltar aos poucos e tudo, a gente não vai usar, mas tem pacientes que não, que já estão no nível de inflamação tão grande que não tem como, sozinhos ali, só com dieta, atividade física, regular o sono, tudo, eles conseguem melhorar. Então, eles sim são pacientes para a hidrocolonterapia. Pronto. Tem uma pergunta interessante da Olaria, que vale a pena eu dar uma pincelada. As bactérias boas também se organizam em biofilmes ou só as patogênicas? Então, deixa eu te dar um exemplo, assim, só para você entender. Repete, eu não escutei. Ela perguntou se só as bactérias ruins se agrupam em biofilmes ou as boas também. Então, Uhum, uma lagoa, que você pega essa lagoa e cobre ela com uma lona. Evita trocas, evita a vida. Eu acho que prejudica patogênica, prejudica boa, não deixa aquele microambiente evoluir como ele tem que evoluir, tá? Evolui de uma forma negativa. Então você tem que pensar nisso, que esses resíduos, biofilme é algo mais delicado. A gente está falando até em restos mesmo de fezes que não sai das dobrinhas ali, entendeu? Que até uhum. na algumas colonoscopias que o colo está bem limpinho, a gente ainda vê Vê, né? alguma sujeirinha ali, né? A gente usa um protocolo de Boston que chama para classificar, né? Então, imagine o seu intestino como um ecossistema, que ele tem e é delicado, é um ecossistema delicado que precisa funcionar de forma correta. Então você põe a lona em cima dessa lagoa aí, não tem como, nem boa nem ruim.
Na verdade, você não está tendo as trocas que precisam ter, a simbiose, porque são até a briga das duas, da boa com a ruim, é necessário para formar o Sim. microambiente ali, os Uhum. MAMPs, né, a bactéria, para estimular seu sistema imunológico. Então, com aquilo ali coberto, você está prejudicando tudo isso. Uhum. Eu acho que explicou bem. Você tem mais algum detalhe? Podemos ir para o final, que eu sempre peço para os meus convidados. Ó, eu acho que é isso. Eu estou super à disposição. Se alguém quiser conversar comigo lá no Intestino Ponto Hidrocolo, pode me mandar mensagem, a gente conversa. Eu acho muito importante entender um pouco, né? Fazer uma anamnese com o paciente sempre para entender qual que é a patologia dele. Então, eu pergunto tudo sobre sono, sobre alimentação, sobre atividade física, sobre medicação, sobre tudo. É, uma indicação também que eu uso muito, doutor Eurípides, agora com a pandemia, alguns médicos estão preconizando o uso de antibiótico. Então, o paciente está ficando com muita desbiose mesmo. Então, assim, os antibióticos realmente, eles arrasam o intestino, né? O intestino fica assim, ó, parece uma, nem sei. Então, assim, a gente tem que cuidar mesmo. E tem pessoas que nem percebem, assim, acontece uma desbiose tão grande que as pessoas começam a ter mais fome, estão ali alimentando aquelas bactérias ruins, né? Que tá ali o tempo todo. É... Quanto mais você come carboidrato, mais quer. Quanto mais você come açúcar, mais quer. Então, eu uso também muito a hidrocolonterapia nesses pacientes que fizeram uso de antibiótico, que é necessário em muitas doenças, não tem como. Certo. A Clau Balbrito perguntou se a doença de Crohn pode fazer. Eu acho que, assim, na vigência de uma inflamação, se De o jeito negócio... nenhum, né? Eu acho que você tem que primeiro dar uma estabilizada, tá? Sim. Quer dizer que se na fase de manutenção dá para fazer também e Uhum. pensar o seguinte, existem protocolos de enema de café para a doença de Crohn, porém eu acho que a maioria não tem maturidade para falar sobre isso. No Uhum. capítulos, né, Gabi? Vamos Uhum. muita coisa para o pessoal digerir numa Muita noite só. coisa. A gente podia ficar aqui o dia inteiro conversando a noite toda sobre esse assunto. Pronto. Na verdade, todo mundo, primeiro, gente, a mensagem que tem que ficar é dispa-se de preconceitos. Não, Uhum. ouvi alguém falar, então é isso. Não. Vai atrás, vê como é que funciona, vê como é que é lá fora do Brasil, porque o brasileiro tem muito isso. Porque, gente, vocês têm noção que tem gente que morre de câncer de cólon porque fala que não vai enfiar uma mangueira aqui para fazer uma colonoscopia em mim de jeito nenhum, morrer, morre mesmo. Uhum. Então, Sim. imagina para uma limpeza dessa. Então, tem Uhum. gente que realmente não está, não tem maturidade para conversar sobre isso, né, Gabi? E é o mais interessante quando eu te falei que as pessoas chegam bem tímidas, mas quando elas começam da primeira sessão a ter resultado, elas já ficam doidas para voltar. Porque, sabe por quê, doutora Eurípides? Eu fico pensando, a gente acostuma até com o ruim. E aí, por exemplo, nossa, eu tenho 10 anos que eu não consigo evacuar, que eu evacuo. De repente a pessoa começa a evacuar, ela fala, mas como assim eu comecei a evacuar sendo que tem 10 anos? Então, assim, a gente acostuma até com o ruim, né? E quando o paciente começa a melhorar, ele quer voltar. E é engraçadíssimo, porque depois que acaba o meu protocolo de 4 sessões, eu explico para eles. Eles sempre me perguntam assim: depois eu tenho que fazer de novo? Aí eu falo: olha, tem uma floresta. Vamos supor que a gente abriu um buraco na floresta, está tudo ali lisinho. Vem a chuva, os animais passam, vão jogando folha, tudo, o buraco vai fechar. É igual o intestino, né? Se a gente começa, joga de novo para dentro coisa ruim, tudo. Então, daqui a um tempo, talvez você tenha que voltar, daqui a 9 meses, um ano. Eles ligam para a clínica. Os que não queriam nem conversar comigo na primeira sessão. Por quê? Porque eles veem a melhora e assim, é absurda, é sensacional. A paciente esses dias falou que o sonho dela é me colocar no outdoor. Aí eu falei, cheio de cocô. Ela é cheia de cocô. Pronto, foi, Gabi, foi maravilhoso. Uma live que demorou a acontecer.
até por Sim. conta de que eu pensei em amadurecer um pouquinho meu eleitorado, vamos falar assim, que agora tem muitos que estão preparados para ouvir tudo isso que a gente está falando e olhar com outros olhos, né? E eu queria que você falasse para mim livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, fora da área. O espaço é Ah, seu. primeiro eu vou ter que falar do seu, né? Seu livro é ótimo. Eu gosto, porque quando a gente procura esses livros para ler, doutora Euridice, às vezes a fala ela não abrange quem precisa, né? É uma fala muito científica. E você falou no seu livro de uma forma extremamente para os leigos mesmo, sabe? É assim, é super explicável. Você falou de uma forma super lúdica, igual eu gosto do seu Instagram, Papo de Reto, eu acho excelente. E assim, dá para a gente entender. E ali no livro tem muitas dúvidas que muitas pessoas têm vergonha de perguntar mesmo. Não sabem, não entendem, querem saber, mas têm vergonha de perguntar. Então, eu acho que foi sensacional a sua ideia de fazer um livro para que não fosse para nós da área médica, se você for pensar assim. É para nós, claro, mas assim, você queria abranger mais pessoas e eu achei sensacional. O livro de uma maneira muito fácil de entender tudo. Para quem não sabe nada, vai entender tudo. Eu achei bem legal, tá? Obrigado. Um livro que eu gosto muito, que eu li, foi do Abílio Diniz. Ele tem uma história de vida muito legal, assim. Ele era uma pessoa extremamente prepotente, até ele ser sequestrado e ver a vida de uma outra forma. Eu gosto muito desses livros Pai Rico, Pai Pobre, Mente Milionária. Gosto demais de ler esses livros. Eu acho que a gente tem que, sim, pensar em tudo, né, na nossa vida. Eu estou acabando de ler um livro agora, que a Sarina me pediu, O Poder do Agora, que fala muito sobre autoestima. Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de ler. Nossa, poderia falar vários livros aqui, mas assim, esses livros foram livros que. Eu li um livro também uma vez, que eu não lembro o nome, falando sobre um cadáver que, na verdade, depois a pessoa reconheceu quem era o cadáver, falando, né, do respeito que a gente tem que ter por essas pessoas que nos doam corpo para estudos. Então, foi muito legal esse livro. Eu esqueci o nome dele, depois, se alguém quiser, eu vou procurar saber. É um livro muito legal falando sobre essa questão da empatia, de você colocar no lugar do outro, do respeito. Então, gosto muito disso. Maravilha. Então, para finalizar, como que o pessoal te encontra, seus projetos atuais e futuros? Conta pra gente. Então, querem me encontrar, vocês colocam lá intestino.hidrocolo lá no meu Instagram, né? Ou doutora Sarina, que ela é a dona do Instituto Sari, onde eu trabalho. A gente está com um projeto aí de levar mais para o Brasil a reabilitação intestinal. Então, assim, a gente está fazendo os cursos, né? Vamos tentar fazer ele, por exemplo, de 2 em 2 meses, para a gente levar para pacientes aí, porque eu moro aqui em BH, por exemplo, tem muitas pessoas de São Paulo que me procuram para estar indo. Então, assim, eu viajo para alguns lugares das pessoas que fazem meu curso e montam hidrocólon, mas nem sempre eu posso estar em todos os lugares. Então, eu quero mostrar e levar isso para as pessoas entenderem que é uma forma, sim, maravilhosa de tratar os pacientes e que melhora muito a qualidade de vida deles. Então, a gente fez um curso semana passada, a gente está fazendo curso para restrito, porque tem aula prática, é muito importante fazer aula prática. E, assim, os alunos perguntam muito, e é bem interessante que pergunte, porque uma dúvida sua pode ser de outra pessoa. Então, nosso projeto, assim, é isso. E fazer lives, igual eu estou fazendo com você, para a gente mostrar mais o nosso trabalho, para que as pessoas entendam a importância do intestino, né? Como um órgão aí primordial no nosso corpo que vem sendo estudado. Eu Maravilha. só para acabar, quando eu falo da história da hidrocolo, doutor Eurípides, antigamente, no século XVIII, XIX, eles já falavam que o intestino era como se fosse um esgoto e que tudo que vinha dele, claro que não é assim, mas caía no corpo e fazia mal. Você vê que eles já pensavam nisso naquela época, hein?
Bem legal. Excelente. Depois você cobra a doutora Sarina aí, que ela tá me devendo uma live, viu? Eu tenho o telefone dela, mas você tá mais pertinho aí. A Thaís, a filha dela tá aí, né? Então ela deve falar para ela. E muito bom, viu? Foi muito bom o curso de vocês, abriu minha mente. Eu super indico, tá? Quando tiver novo curso, me fala que eu vou divulgar no Papo de Reto com todo prazer, tá Ok. bom? Fica com Muito Deus. obrigada. Foi um prazer falar com você. E depois a gente faz outra live para falar mais coisas. Tem muito assunto. Maravilha. Você vai deixar salva a live? A Estão live perguntando. vai ser salva no Instagram, vai para o meu podcast e vai para o meu canal no YouTube. O pessoal pode ficar Tá bom. tranquilo. Um beijo. Obrigada. Tchau, com Deus. Tchau.